As mulheres estudam cerca de 1 ano e meio a mais que os homens, mas, infelizmente, ainda ocupam apenas 38% dos cargos de liderança. Nosso salário ainda é 40% menor, mas a boa notícia é que isso está sendo diminuído e que as características femininas, as nossas habilidades naturais e intrínsecas estão sendo cada vez mais valorizadas para o perfil de liderança. Para falar sobre esse assunto, ela. Ai, gente, eu não aguento, que valia! A minha tubaroa favorita, sabe Shark Tank? Esqueça, lembro de Juliana Albano. Ela simplesmente é diretora jurídica do Grupo Oi. Ela estava me explicando que são 2 empresas, ela vai contar a trajetória dela. Mãe de 4 filhos e assim, quebra todos os tabus, pega assim, ó. Sabe o estereótipo? Ela passou por todos. E aí, Ju, vamos conversar? Quem é Ju? Vamos conversar. Gi, em primeiro lugar, obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Tô adorando estar aqui com você. Vamos lá, contar um pouquinho de mim. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Melhor pessoa. 4 filhos é muita coragem. E sou uma aluna egressa de escola pública. Eu gosto muito de dizer isso, porque as pessoas de escola pública às vezes acham que não tem oportunidade, né? Então eu gosto de dizer, sou uma aluna egressa de escola pública, sou mãe de 4 filhos. Sou uma pessoa bastante disciplinada, então desde pequena sempre estudei muito, sempre me dediquei muito, eu sempre sabia onde eu queria chegar. Viajo bastante. Sim. Sou diretora jurídica da Oi, mas eu sou responsável pela empresa de operações, pela empresa de instalação e manutenção de redes e também pela nossa empresa de call center, a BTCC. Ju, eu vou pescar as perguntas, porque as minhas perguntas normalmente não são pequenas, né? Elas são perguntas grandes, aí eu sempre me perco. Até outro dia, as mulheres estavam brigando para conseguir trabalhar. Hoje somos minoria nos cargos de liderança, mas somos a principal arrimo de família. Como você percebe essa discrepância dentro do mercado de trabalho? O que é que você observa? Assim? Vamos lá. Gi, tem 2 dados interessantes assim, pra gente falar sobre isso, né? 1,1 trilhão de lares brasileiros, ele tem uma participação financeira feminina. Então é muito grande. E 63% dos diplomas expedidos no país são para mulheres. Na verdade, o que a gente vê é um avanço realmente das mulheres, não só estudando, buscando qualificação, e aí graduação, pós-graduação, as mulheres têm se dedicado mais e elas entram sim no mercado de trabalho. Hoje em vários setores, em várias categorias, a gente vê uma grande maioria de mulheres. Onde a gente percebe a dificuldade, onde a gente percebe que as mulheres vão freando um pouco quando a gente chega nos cargos de gestão. Aí nestes cargos a gente sente uma diferença entre homens e mulheres, e há uma diferença muito grande. Esse percentual está previsto de acordo com a Forbes, que saiu em março agora desse ano, para 2053, 2126. São distâncias que, se nós mulheres não avançarmos, a gente vai demorar muito para poder chegar lá. A gente estava conversando assim antes de começar o vídeo e a Ju fez assim, às vezes não é nenhuma questão de você não ter a oportunidade, de você não se colocar para ela. Porque se a gente estuda, se a gente se prepara, 63% dos diplomas são nossos, por que a gente não senta na mesa no meio e diz assim, tipo, eu não acho isso? A Ju é 1 para 12, né? É a diretora do lado de outros 12 homens. E nem por isso se não acredita no seu potencial, né? Se empodera daquilo que sabe, acredita naquilo que tem, que traz e usa essas habilidades muito bem para chegar onde chegou, né? Para estar onde chegou. Quando a gente para... Deixa eu ler a pergunta para não falar besteira. Por muito tempo, a questão muito que eu acho que criou esse ideário na cabeça das mulheres é que a gente foi criada dizendo que a gente era fraco, sexo frágil. As mulheres não foram criadas para casar e ser mães. E não só na nossa cabeça, mas também a cultura que os homens disseminaram foi de que a gente tinha que se preocupar mais mesmo com a vida familiar, porque não era o nosso lugar ali. A gente tinha que estar cuidando dos filhos. Como você hoje, mãe de 4 filhos, diretora de uma grande empresa, percebe esses dogmas? Eu costumo brincar e falo que são rótulos, né? O cérebro da gente acredita naquilo que as pessoas falam repetidamente. Então, historicamente, religiosamente, a gente teve aí muitos e muitos anos em que nós fomos efetivamente massacrados com essas ideias de que a gente não podia, de que nós não éramos capazes, que éramos frágeis, emotivas demais. E o fato é, nós acreditamos. Então tem uma questão de autoestima, tem uma questão daquilo que repetidamente a gente efetivamente internalizou e por vezes, eu percebo que tem muito desse determinismo. E aí o que eu acho, assim, o que é que eu convido as mulheres? Pra gente sair um pouco. Quem tem rótulo é produto, né? A gente não tem rótulo. Então eu acho que a gente tem que sair disso. Se eu posso, se eu quero, se eu tenho um propósito, se eu tenho uma paixão, eu consigo fazer. Eu brinco muito dizendo que nós mulheres
temos o direito de estar onde a gente quiser estar. Se você quer ficar em casa, no lar, com as crianças, ótimo. Seja a melhor mãe, seja a melhor pessoa na sua casa, seja a melhor cozinheira, faça a melhor comida para o seu marido, ok. Agora, se você quer estar no mercado de trabalho, seja ele iniciando, seja no cargo de gestão, no cargo de diretoria, se leva, o CEO, se determine a isso. Estude, se discipline, mas o primeiro passo é acreditar que você pode. Então, né, meu tubarão favorito segue aqui dando show. Mais do que nunca, o perfil do líder controlador está sendo taxado como um modelo equivocado de liderança. Aquele cara que trata todo mundo como um robozinho do tipo, faz o que eu tô mandando. Esse é o líder controlador. Como é? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Adoro. Hoje, cada vez mais se fala em liderança servidora, onde competências como escuta ativa, empatia, envolvimento com as pessoas, comprometimento, né, com o desenvolvimento dessas pessoas que a gente lidera e a criação do sentimento de comunidade são a base de uma liderança efetiva. O que você entende por liderança servidora e como aplicar elas no seu dia a dia? O primeiro ponto é isso, não tem mais lugar para o dominador, para o controlador, aquela gestão à moda antiga, fazer a gestão pelo medo, não cabe mais. É importante a gente dizer que 85% das pessoas saem dos empregos por causa dos seus líderes. Então a gente ainda tem líderes despreparados, a gente ainda tem algumas instituições, algumas empresas que aceitam esse tipo de modal. Quem não aceita mais são as pessoas, os colaboradores já não querem mais trabalhar com líderes assim. Hoje, o dinheiro não é o primeiro ponto, né? Não é a primeira questão para a pessoa aceitar uma proposta ou se manter no trabalho, mas sobretudo o seu líder. O quanto ele te desenvolve, o quanto ele te ensina, o quanto ele cocria, o quanto ele colabora com você. Então, para mim, já não tem mais espaço para o líder controlador. A liderança servidora é a melhor liderança que tem. Eu acho que não tem uma outra forma da gente trabalhar se não for servindo as pessoas. E aí é isso, é escutativa, é estar presente, é observar, é prestar atenção nos movimentos, nos seus colaboradores, de que forma você pode desenvolver, de que forma você pode ajudar. Tem um ponto, e aí logo quando teve o monge executivo, as pessoas confundiam muito, né? Ah, eu vou ser líder servidor? Não, o colaborador tem que fazer o papel dele. Confundiam o servidor com subserviente. Exatamente. A liderança, ela é o marco, ela tem que marcar o ritmo, ela tem que ser o referencial da equipe, senão a equipe se sente solta, não tem aquele... O líder que é muito afiliativo também é um líder ruim, porque aquele líder é muito amoroso, cuidadoso demais, não sei o quê, e aí não desenvolve as pessoas, porque se a pessoa errou, ela precisa dar orientação pra desenvolver. E só pegando o gancho do que você falou, pra eu não perder o insight que eu tive, a gente está falando aqui o tempo inteiro do quanto as mulheres estudam, se capacitam, se desenvolvem, do quanto as habilidades que são naturalmente femininas já estão sendo valorizadas como uma liderança servidora, porque a gente tem a habilidade de ouvir, a gente tem aquela coisa, a empatia, o instinto maternal é natural nosso sim, ainda que a gente não queira ter filhos, a gente tem isso, no sentido de cuidar do outro, de olhar pro outro, e a gente ainda busca capacitação, então a gente já tem intrinsecamente ainda busca capacitação, então homens, amores, buscar. Corra atrás, né? Contrata a tia, faz qualquer negócio, porque eu vou te falar, nós estamos correndo atrás do prejuízo e você vai ficar pra trás. Então, tudo bem que vai ser 2050, mas com quantos anos você vai ter em 2050? Se você tem a minha idade hoje, em 2050 você vai estar com 50 anos, mas ainda vai estar ativo, amor. E se fosse você, repensar. Em 2050, se nós não fizermos nada, né? Se a gente Inclusive, correr atrás, a gente encurta esse tempo se e aí, a gente não se a gente nada, acreditar a gente que tá pode, aqui, ó, dando gás. Enfim, te cortei, eu acabei esquecendo o que a gente tá falando. Sim, o perfil do líder servidor, com as pessoas confundindo a subserviência com o servir. É isso. E como é que hoje a Ju atua em 18 estados, né? No todo, assim, ela tá... Como é que um líder consegue ser servidor e presente com essa capilaridade de equipe? A gente tem duas formas, né, de fazer isso. A primeira, as pessoas confundem um pouco a presença com estar fisicamente no mesmo local. É impossível, ninguém consegue estar em 2, quanto mais em 18. Mas é claro que existe um cronograma de viagem. Eu procuro estar sempre nas filiais, mas tem formas de você ser presente. É uma ligação, é um grupo de WhatsApp, é um grupo que você escolheu para trabalhar, de repente, um coaching grupo. Para algumas pessoas que você escolheu para poder desenvolver são as pessoas que mais se destacaram. Então, existem muitas formas. Eu tenho um chefe maravilhoso que é um exemplo de presença. Ele está sempre atento não só às questões profissionais, mas às questões pessoais. E eu venho aprendendo com ele, melhorando, me aprimorando, buscando estar presente. Então eu aprendi que a presença não é só a presença física,
é o cuidado, é o carinho e muito do que você falou, né? As pessoas confundem o servidor com o subserviente. Não é você fazer o trabalho pelo colaborador, é você pegar o trabalho e dizer, olha, não está perfeito, vamos melhorar dessa forma, como é que a gente pode fazer e fazer juntos. Então, isso é estar presente. Você consegue fazer isso através de e-mail, através de Skype, videoconferência, call. Existe uma série de possibilidades. O que a gente não pode é se anular, se omitir, ou querer ser popular demais e acabar sendo generoso demais. Adorei. Não queira ser popular demais, talvez você seja generoso demais e perca o fio da meada, né? Exatamente. Quando você olha pra você, quais habilidades, além da disciplina, do foco, né? Porque você tinha uma meta de ser grande, está sendo. Quais habilidades você acredita, quais competências você tinha que te ajudaram a estar onde você está e quais você teve que desenvolver? Tá, a questão da liderança sempre foi muito forte pra mim, desde pequena. Eu era aquela menina popular na escola, eu fui bandeirante, aí fui líder de equipe. Imagina, então eu sempre fui uma menina muito abusada, né? Então eu sempre gostei muito desse exercício da liderança. Agora, pra mim, foi exatamente a gestão moderna que eu tive que aprender. A escuta, eu falo demais e falo rápido, então nem sempre eu tenho uma escuta ativa, uma escuta presente. Ainda venho trabalhando, melhorando, o coaching me ajuda muito com isso. Da gente prestar atenção, de estar num estado consciente. Eu acho que as pessoas merecem essa atenção. Mais do que você ficar atento, as pessoas que chegam até você chegam porque querem ser ouvidas, porque querem compartilhar ou porque querem ser reconhecidas. Então essa escuta pra mim é o ponto de maior desenvolvimento da minha parte. Eu tenho melhorado muito. E principalmente estar presente. Pessoas muito disciplinadas ou pessoas que têm propósitos, sonhos grandes. No meu caso não era nem um cargo não, mas uma mãe com 4 filhos, não é fácil sustentar 4 crianças. Então era muito de poder trazer uma vida bacana para eles, que eles não passassem pelas dificuldades que eu já passei. Então tinha muito essa questão de não ficar só focada no seu objetivo, mas também trazer as pessoas com você. Os seus resultados não são só seus, o seu resultado é do time. E só funciona quando você está realmente disponível para o time. Eu fiquei sem palavras, só tenho isso a dizer pra vocês. Ju, a gente vem de uma formação, eu sou advogada também, você sabe? Uhum. A gente vem de uma formação que determinista, né? Ou você vai fazer concurso, ou você vai trabalhar no escritório de alguém e vai morrer de fome. Aí Ju simplesmente faz assim, nem um caminho nem outro, eu vou aqui no meio, num outro lugar e tal. Pra quem tá no mercado do direito, hoje a gente tá passando por muitas modificações. Tecnologia está aí bombando, tipo, ajudando muito, inclusive as grandes empresas a fazer acordos, a evitar judicialização de muitas coisas. Eu sempre digo, o advogado de porta de cadeia, de porta de fórum, que está aqui esperando a lei de chegar, vai morrer de fome, fato. E não é praga que eu tô rodando não, gente, é um fato. A gente está trabalhando a conscientização da sociedade. O empresário consciente vai cada vez mais se precaver daquilo. Como é que você observa esse desbravar, esse outro caminho? Para quem está no mercado hoje, qual é a sua visão enquanto cliente, porque você tem escritórios que prestam isso para você, e enquanto executiva do direito? Tipo, como é que você percebe esse mercado nosso um pouco? Muito legal essa sua pergunta, Gi. É uma pergunta que eu tenho hoje, né? Uma resposta que eu tenho hoje e que eu troco muito com os meus fornecedores. Vamos começar a fazer agora, porque quando a gente perceber que isso mudou, vai ser tarde demais. Particularmente, eu acho que essas grandes demandas, a advocacia de volume, ela tende a reduzir. Eu acredito que parte da advocacia que a gente conhece hoje, em 5, 8 anos, ela não deve existir mais. Primeiro porque os próprios tribunais já estão robotizando. Eles começaram classificando processos, organizando processos, agora eles já começaram a buscar jurisprudência e não vai demorar muito para que as sentenças, as decisões sejam robotizadas. Então, é nítida a evolução da tecnologia, já começando nos tribunais, então acho que os escritórios, os fornecedores estão um pouco atrasados em relação a isso. O caminho é a especialização, eu acredito que a advocacia especializada ela vai existir, então ter o diferencial, ou imobiliário, ou agrário, ou grandes recuperação judicial, falência, o caminho da especialização é um caminho, mas as grandes demandas, juizados especiais, justiça do trabalho, eu acho que ela tem uma tendência a homogeneizar. E tem muito disso que você falou, das empresas melhor preparadas, a própria tecnologia nos ajuda a isso. Sim. A gente sabe hoje quais são as nossas causas mais recorrentes, aonde a gente perde mais dinheiro. Hoje os departamentos internos já trabalham não só com acompanhamento de KPI e de meta, mas também com projetos, e as empresas têm melhorado. A gente tem percebido um cuidado maior, uma prevenção, uma precaução maior. Então fica um ponto de alerta aí, acho que a tecnologia é um caminho que não tem volta
E fico alerta para os nossos advogados, nossos fornecedores, para buscar caminhos de especialização. Então, fica a dica. Inclusive, eu não sei se você tem conhecimento, no Canadá já fizeram uma tecnologia para escritórios, onde lá é common law, né? Então é uma pulverização de conhecimento de fonte do direito muito maior do que a nossa, porque a gente tem a leizinha lá maravilhosa que já nos ajuda. Lá, o que esse sistema faz? Ele pega essas jurisprudências todas e cria a peça de acordo, mais ou menos isso que o daqui da justiça já está fazendo, mas lá já estão colocando no advogado. O advogado digita a tese, a questão, a dúvida do cliente, e aí ele traz toda a jurisprudência sobre aquele assunto, todo o direito produzido em torno daquele tema, e qual é o posicionamento do juiz da região. Pronto, aí acabou. Tipo, é um caminho. É um caminho sem volta, realmente, que você falou, é um caminho sem volta. Eu acredito muito nessa questão da... Eu acho que bancas boutique talvez não seja muito bem essa ideia, porque deixam um largo distanciamento do cliente, e o pequeno empresário ainda precisa de ajuda também, gente. As grandes empresas existem, mas o pequeno empresário também precisa de ajuda. Mas é muito essa posição de desenvolver o empresário, de se colocar como parceiro do negócio. E não ficar esperando, tipo, não, deixa lá o se ferrar, fazer um monte de processo que eu vou... Isso é um ponto importantíssimo que você tocou. E, por exemplo, na reforma trabalhista, eu recebi diversos materiais de pessoas que trabalhavam para mim e escritórios que não trabalhavam, mas que têm esse interesse. E é impressionante, todos os materiais eram muito parecidos. O que vinha no material? Vinha como era antes e o que é que mudou depois da lei. Materiais que me ajudaram muito pouco ou quase nada a tomar as decisões que as empresas que eu trabalho tomaram. O que a gente precisou fazer? Aí, departamento jurídico mesmo, a gente precisou se aprofundar, a gente precisou olhar para o nosso negócio, porque a gente conhece o nosso negócio, e trazer as soluções. O que é que eu esperava? Que os escritórios que trabalham para mim, que eles tivessem essa visão. Eles já sabem onde meu calo aperta, eles sabem quais são os nossos problemas. Então, quais são as oportunidades? Trazer oportunidades. Eu não tive nenhum material personalizado. Então, a gente sente isso. Tudo que é comum, tudo que é muito parecido, isso tende a sumir, tende a desaparecer mesmo. O que diferencia a gente dos robôs são as nossas emoções. A nossa capacidade de criar, a nossa criatividade, a cocriação, a nossa conexão, o nosso relacionamento. Se a gente não trabalha a capacidade de se relacionar, de trazer para o cliente algo novo, eu sinto muito, galera. Você vai sumir junto com o seu modo de trabalho, vai ficar para trás. A indústria, a sociedade 4.0 vai te cortar do barato, literalmente. Ju, a gente percebe que os homens ainda têm certa resistência da capacitação. Tipo, eu sou o cara, o senhor incrível. Cadê o senhor incrível? Tem o senhor incrível? Eu tenho. Eu sou o senhor incrível. Quem não viu, o Incrível 1 é maravilhoso, mas os Incríveis 2 é a diferença da vida. Eu sou o senhor incrível. Eu não tenho que melhorar em nada. Então, tem habilidades que você não tem. Você precisa olhar pra elas. Quais habilidades que você percebe que os homens no mercado como um todo têm mais dificuldade de desenvolver? Tem um negócio interessante no corporativo, que é a gente não pode se emocionar, né? Por que a gente não pode se emocionar? E homens têm muita dificuldade de trabalhar a emoção. E você tocou num ponto um pouquinho atrás quando você falou de comunidade. Existe uma diferença entre instituição e comunidade. Tem um livro maravilhoso que é O Velho Menino, que trata isso maravilhoso. Eu terminei ontem o livro, ele traz uma diferenciação que é muito bacana, vale a pena ler. Que é exatamente isso. Por que a gente não fala de sentimentos? Né? Por que a gente não fala de sensações, de emoções, positivas ou negativas? A gente fala sempre de metas, de objetivos, onde eu quero chegar. A gente objetiva as coisas, né? A gente coisifica. A gente não trata como sujeito. Então essa é uma dificuldade que os homens têm. Eles estão sempre tratando coisas como coisas e nunca como sujeitos. Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande. Não trabalham emoção, e aí quem não trabalha emoção não trabalha empatia. Quem não trabalha empatia dificilmente tem escutativa. E a gente tem muito essa questão mandatória. Sou homem, sou super incrível, então faz o que eu mando, segue a minha regra. E muitas vezes a gente percebe que o que é falado não é feito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou precisa. Também tem essa também que eu aprendi. Essa também. É muito isso, assim, do que você tá falando. Tipo, as pessoas, os homens, eles têm medo de sentir. Eu brinco sempre que a masculinidade é o órgão mais frágil de um homem. Não é o bolso. As mulheres, o bolso é bem sensível, mas o homem é a masculinidade com certeza, porque assim, eles têm, acho que o medo de sentir, de demonstrar que sente, é o medo de ser vulnerável. Só que a vulnerabilidade conecta. Com certeza, gera empatia, né? Exato. E aí, quando eu conheço a minha vulnerabilidade, eu consigo perceber a do outro com mais propriedade
E aí aquela coisa do tipo, tá, isso pra mim não é um problema, mas eu tenho aquele outro problema, então deixa eu ver como é que ele se sente em relação a isso e vou lá ajudar ele. E aí você consegue verdadeiramente ajudar o seu membro da equipe, né, a sua equipe, seu colaborador, a se desenvolver. Eu não gosto muito das palavras funcionário, porque é aquele que funciona. Quando sim. o cara para de funcionar, não serve mais. Não serve mais. O empregado, ele tá preso por um prego, então também não gosto muito. Então eu sempre prefiro trocar, assim, tipo, o colaborador ou o membro da equipe, enfim. O time, né? Gostei muito que você trouxe a ideia de time, de equipe, porque o time tem o treinador, o líder, que é aquele que dá o norte, que passa a técnica pra todo mundo, mas tá ali preocupado realmente em desenvolver cada um no seu melhor pra que juntos consigam ter o resultado. Porque um time só de goleiro não ganha, um time só de atacante não ganha. Não funciona. Não funciona. Cada um com seu papel, né? Cada um fazendo sua função. É isso. Então, gente, eu espero te ter aqui de volta em breve. Eu vou adorar. Vamos pensar em outros temas. Se você tiver sugestão de tema, a gente voltar com a Ju aqui. Comenta aqui. Faz assim, traz a Ju, fala disso. A Ju tem uma história disso, uma experiência maravilhosa. É uma pessoa queridíssima que... João Dornelles, de novo, né? Fui eu visitar João Dornelles. Querido. Encontrei Beijo pra ele. Juliana Albano na minha vida. Não largo nunca mais. Ju, muito obrigada. Muito obrigada, adorei. Coisa fofa. Curte, comenta, compartilha, enfim, faz tudo aí que você já sabe o que tem que fazer. Bota lá. E se inscreve nessa jossa, porque eu tô trazendo pessoas maravilhosas, gente. Então valoriza meus convidados, por favor. Se você não me ama, ame eles, porque eles são ótimos. Um beijo. Beijo.